Graças e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, com a graça do nosso Senhor Jesus, estamos aqui para começar uma nova série. Estamos bem empolgados com esta nova série. Vamos mudar completamente aquilo que nós estávamos aprendendo. Nós caminhamos aí vários meses, quase 2 anos, estudando o panorama bíblico, do Antigo e do Novo Testamento. Então era uma forma geral do conhecimento de cada livro. Agora nós vamos versículo por versículo trazer uma exposição muito interessante, muito prática, que nós vamos mergulhar nesse Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um estudo, que Jesus parou ali só para ensinar. Então nós vamos entender o contexto, tudo aquilo que ele estava ali propondo e trazer algumas implicações para a nossa vida. Então, a partir de agora, nós vamos aprender bastante a respeito disso. É um momento muito importante, muito rico. Espero que você possa entender melhor a palavra de Deus e com isso trazer uma prática, uma vivência, uma maneira de viver diferente, uma maneira de viver transformado, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Enquanto o pessoal chega, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua graça, tua misericórdia. Senhor Deus amado, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz, receber a tua direção, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que, ó Deus amado, a nossa mente seja renovada, transformada, Deus, pelo conhecimento da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, abençoe todos aqueles que irão assistir, ó Deus, esse vídeo, ouvir a tua palavra, Deus. Que, ó Deus, nesta noite o teu nome seja glorificado, ó Deus, a tua igreja edificada, Senhor, e, ó Deus amado, a tua palavra honrada, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe pela tua misericórdia e graça, que seja um tempo, Senhor Deus, rico de ensino e de aprendizagem, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. A Célia, graça e paz, seja bem-vinda. Então, o pessoal tá para chegar, em nome de Jesus, mas vamos aí, Então, para aqueles que estão no grupo da igreja, nós temos aí o estudo, O estudo inteiro está disponível lá. Então, amados, vamos começar para não terminar muito tarde, A gente às vezes fica esperando o pessoal chegar e acaba atrasando e atrasa a gente também. Então, vamos honrar aqueles que estão aí nesse devido horário combinado, Às vezes as pessoas, vamos começar, Às vezes as pessoas acham que o Sermão do Monte é uma coisa meia batida, é uma coisa meia superficial. Outros pensam que o Sermão do Monte seja algo assim já bem gastado, dentro do ensino bíblico. E muitas pessoas acabam desvalorizando essa parte tão importante da Escritura. Então a Escritura Sagrada, ela tem o objetivo do quê? De trazer para nós essa novidade de vida, trazer para nós esse entendimento. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós conseguimos ouvir, no nosso caso, ler a palavra e entender a palavra, isso fica de uma forma diferente, que nós conseguimos desenvolver uma prática sadia, uma vida diferente. Então, dentro disso, é importante a gente dizer o quê? Que em todo o tempo da história do cristianismo, desde lá dos primórdios, desde a época de Jesus, nós entendemos o quê? Que é a responsabilidade do crente
obedecer os ensinamentos de Jesus. Então aí nós vamos imaginar, mas que ensinamento? O que ele ensinou efetivamente? Muitas coisas. Se nós olharmos para os evangelhos, tanto Mateus, esse que nós vamos estudar agora, Marcos, Lucas e João, tem muita riqueza ali de conhecimento, de prática, de vivência, muitas narrativas contando a história de Jesus. Mas ensino em si tem umas faixas, né, vamos dizer assim, dentro desses livros. E uma delas é o Sermão do Monte. No Sermão do Monte que nós encontramos essa bem-aventurança, né? Encontramos muitas coisas passíveis de serem praticadas. Então acho que esse é o primeiro ponto, né? Entendemos que também a obra expiatória de Jesus Cristo, né, que nos trouxe a redenção, a remissão de pecados, e o nosso Pai permitiu que todo esse ensino também chegasse até nós, para quê? Para que a gente possa ter uma vida abundante, né? Uma vida plena. A plenitude quer dizer o quê? A plenitude é esse relacionamento saudável com Deus. Porque quando você conhece o seu Deus, aí sim você vai ter esse desenvolvimento, né? Para estar mais próximo dele. Então, dito isso, é importante a gente ver a maneira que nós podemos obedecer. Então, a trindade aqui, né, a economia do Senhor, né, a economia divina, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está agindo aqui nessa hora, né, para que a gente possa entender a palavra, para que a gente possa mergulhar na palavra, ouvir a palavra e também que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração. Então, tudo isso é uma forma da Trindade agir dentro da nossa vida. Então, Deus Pai, Criador de todas as coisas, né, que enviou o seu Filho Jesus para trazer esse ensino na terra, e também o Espírito Santo, que hoje está para que a gente possa praticar isso, viver isso, aquilo que ele ensinou lá atrás, há quase 2000 anos atrás, né? Então esse é o primeiro caminho, né, que nós vamos entender aqui. Então esses 3 capítulos, né, nós vamos estudar o capítulo 5, nós vamos estudar o capítulo 6 e o capítulo 7, mas não tudo hoje. Então esses 3 capítulos nós vamos dividir em frações, em alguns versículos de cada parte, né? Então você imagina, hoje nós vamos estudar só 2 versículos. Então esses 2 versículos aí, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Esses 2 nós vamos começar a construir todo esse conceito dentro da palavra de Deus. E depois, sim, nós vamos avançando. Mas tudo sem pressa, tudo devagar, para que a gente possa refletir isso, para que a palavra de Deus entre no nosso coração e entrando dentro do nosso coração, que a gente possa praticar. Então esse é o objetivo, essa é a nossa vontade, né? Para que a gente possa crescer em cima disso. Graça e paz, Ricardo, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, louvado seja Deus. Então, amados, dentro do contexto histórico, o que nós poderíamos falar dentro do contexto histórico? É muito importante a gente entender o que Mateus estava querendo dizer para os seus leitores. Ele escreveu esse livro, né, no caso, os 28 capítulos desse livro, né, o Evangelho segundo Mateus, para alguma pessoa, não foi? Foi para nós, obviamente, mas naquele tempo não eram pessoas mais próximas dele. Eram pessoas daquela região, daquela nação ou de alguns países ali perto. Porque se foi escrito em grego, primeira consideração que a gente precisa entender, que o grego naquela época, naquele tempo, ele era como se fosse o inglês de hoje. Então você vai em outro país, você não sabe falar aquele idioma, mas se você falar o inglês, você consegue se comunicar com essas pessoas. Então esse
é o parâmetro que a gente entende. Graça e paz, Vanderleia, chegando aí, glória a Deus. Então, a gente vê essa ótica, né, quando nós olhamos para o Novo Testamento, que está escrito em grego. Então, esse escrito em grego tem toda essa abrangência. Então, não só lá em Israel, que falava hebraico, né, falava também aramaico, que era uma língua muito popular desde o cativeiro lá da Babilônia, mas também ele tinha essa comunicação. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é entrar dentro do texto para entender o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele tempo e o que Mateus estava querendo dizer para essas pessoas. Então, esse é o nosso alvo, né? Então, nós vamos querer construir todo esse estudo em cima disso, ok? Então ele narra desde lá todo o seu livro, né, o escrito por ele. Ele narrou aí desde a sua genealogia, né, o nascimento de Jesus, até a morte e ressurreição de Cristo, né? Então quem que era o imperador? Agora quando a gente fala de imperador, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar a respeito por exemplo, hoje o Brasil, semana passada, né? Semana passada, o Brasil comemorou 199 anos de independência. Mas independência do quê? Então, porque existia outro país que estava ali administrando, estava ali dominando, governando a nação. Não tinha uma independência, não tinha um presidente próprio, não existia uma constituição naquele tempo, há 200 anos atrás. Graça e paz, o Cláudio e a Eliana, sejam muito bem-vindos. Então, dentro disso, o que a gente vê? A gente vê esse entendimento, né? E aí, desse ponto de vista, nós olhamos agora para o tempo de Jesus. Lá no tempo de Jesus, quem que foi os imperadores imperadores romanos que estavam governando a região da Palestina e várias outras regiões? Era ali, como nós marcamos aqui, César Augusto, que foi imperador de Roma 27 anos antes de Cristo até 14 anos depois de Cristo. Então, nesse nascimento de Jesus, os estudiosos falam que Jesus nasceu 4 anos antes da sua era, né? Então, 4 antes de Cristo é quando Jesus nasceu e dali partiu para frente ali toda a sua história. E também foi o nascimento de Jesus, foi César Augusto. Agora, na morte de Cristo, na crucificação de Cristo, já foi o imperador Tibério, no ano 14 até o ano 37. Então, esses dois imperadores. Então, quando a gente fala de imperador, a gente não está falando só, vamos dizer assim, de um presidente que existia na Palestina, lá na região de Israel. Não, o imperador ele dominava toda uma extensão que ia desde a Índia até o começo da Europa. Então, foi o maior império que existiu dentro daquela época. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar. Como eu disponibilizei para vocês aí no grupo da igreja, existe um mapa, né? E esse mapa é muito interessante. Por quê? Porque esse mapa ele está falando dos governadores, das regiões que existiam na Palestina, que existia em Jerusalém, em Israel no caso, né? Então a gente vai ver quem? O primeiro que eu anotei aqui foi Herodes Filipe. Então Herodes Filipe ele cuidava daquela região da Gaulanitéia, né? A Gaulanítide, na verdade, né? Esse é um nome bem diferente, né? Gaulanítide era a região que ele tomava conta. Então tinha outros nomes também, outras províncias naquela região. Era a região noroeste, né? Nordeste, perdão, né? Do seu lado direito, aí se você está olhando no mapa. Outro Herodes era Herodes Antipas, que governava o quê? A Galileia. Roseli e Maílson, sejam bem-vindos, graça e paz. Então, esse outro governador, ele cuidava do quê? Ele cuidava da Galileia e também da Pérea, que já entra ali no sudeste, né? Você vê que é o amarelinho aí do seu mapa, tem esses dois aí. Então, Herodes Antipas
era o governador dessa região. Era a parte do Nordeste e o Sudeste aí também. E Pôncio Pilatos, que é o mais conhecido de todos, né? Quando lavou as mãos lá na crucificação de Jesus. Ele governava o quê? Samaria, Judéia e Idumeia. Então era o sul ali, a parte sudoeste e sul, né? Mais ou menos ali para você entender. Então todos esses... Mas por que, Cleber, você está falando isso daí? Porque nós vamos entender, quando começarmos a ler o texto, essas considerações aqui. Então todos estiveram presentes no ministério de Jesus. E Decápolis? Decápolis, né? Olha uma curiosidade que eu trouxe para vocês aí. Decápolis significa do grego, né? 10 cidades. Então essas 10 cidades, que era essa província de Decápolis, era uma província que pertencia à Síria, não à Palestina, já era mais no norte. Era outro lugar, outro, vamos dizer, país, né? Para que a gente possa entender melhor. Só que era predominantemente grega. Então não era do povo hebreu, era os gregos e tinha a religião helenista, que tinha muitos deuses também ali. Então essa região, que vamos dizer assim, não era do acordo ali com os hebreus, Jesus sentiu muita compaixão desse povo. É muito interessante isso, como a demonstração de amor que o nosso Senhor Jesus estava ali direcionando, né? Então isso que é importantíssimo a gente ver essa divisão do mapa para a gente entender aqui, né? Então vamos direto ao assunto, né? Se assim Deus permitir, a gente vai ter êxito aqui, né? Vamos ler, eu coloquei um versículo, mas vamos ler os dois, tá? Vamos ler os dois. Então eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, no capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2. Só vamos ler esses dois por enquanto, tá ok? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, aí bem-aventurados, pobres, ele entra no sermão, né? Então nós queremos ver tem muita coisa aqui, irmãos. Você olha assim para esse versículo, você pode achar até que é muito simples. Adame, graça e paz, irmã, seja bem-vinda. Então aí você olha assim, você fala, mas que versículo muito simples, né? Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então aqui, Cristo está sendo aclamado por uma multidão. De onde vieram todas essas pessoas e por que vieram, né? Se voltarmos um pouquinho para os versículos anteriores, lá para Mateus capítulo 4, versículos 23 e 25, vai estar narrando o quê? Vai estar narrando da onde veio essas pessoas, da onde que eles chegaram ali. Por quê? Por causa da fama de Jesus. Então Jesus se estava tornando famoso, né? Então essa fama correu por toda a Palestina e outros lugares. Mas por que Jesus ficou famoso, né? Qual que foi o objetivo dessa fama? Então, a causa dessa fama, né? A causa dessa fama, melhor dizendo, era do quê? Que Jesus curava os doentes. Jesus expulsava os demônios. Jesus libertava aqueles atormentados de espírito, né? Então, essas pessoas estavam querendo fazer o quê? Que Jesus resolvesse os seus problemas pessoais. Entende? Então, independente da sua religião, essa multidão tinha muitas pessoas. Tinha o povo de Israel, né, o povo escolhido, mas também tinha os gentios, né? Por exemplo, Decápolis, né, que era uma região toda gentílica, como nós, né, que nós não pertencemos a Israel nesse sentido nacionalista. Então, nós temos esse panorama aqui. Então, hoje, nós podemos reconhecer, em primeiro lugar aqui, quando o poder de Deus se manifesta na obra do Espírito. Olha só que interessante que é isso. Que quando o poder de Deus se manifesta na obra do Espírito, muitas pessoas começam a correr pelos milagres. João, por sua vez, no seu evangelho, fala de sinais. Aqui nós vemos os milagres que Jesus fazia. Vamos ler esses versículos anteriores?
Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, lá no finalzinho, no versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia. Então, se você olhar naquele mapinha lá que eu disponibilizei, vai estar lá a região noroeste, né, da Galileia. Então, ensinando nas sinagogas. O que a gente lembra aqui de Paulo, que a primeira coisa que o apóstolo Paulo fazia quando chegava numa cidade, procurava o quê? Uma sinagoga e ensinava. Jesus, o que Jesus estava fazendo? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, olha a outra região aí que a gente acabou de falar, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, que era mais no sul, né? Judéia e Jerusalém ali, e do outro lado do Jordão. Quer dizer o quê? De outro lado, né? Numerosas multidão o seguiam. Então você imagina, você já foi no Fruto Fiel, né? Você já foi num congresso, você já foi em eventos de muitas pessoas, não foi? E foi bênção, não foi? Ver aquela multidão de gente louvando, adorando a Deus, tudo crente, né? Pela fé ali, a gente vê em tantos eventos, estádios lotados, né? Antes da pandemia, nós fomos em vários estádios, todos lotados, muita gente. Se não tivesse todo lotado, a grande parte, né, uma parte majoritária, estava ocupada por pessoas. Então, você imagina essa cena. Aí quando você olha, Jesus olhando agora, né? Nós entramos aqui nesse cenário, nessa região aí montanhosa de Jerusalém, da Galiléia, de Israel. Era uma região muito montanhosa, né? Tinha várias montanhas. E num lugar desse, não que ele subiu até lá em cima, né? E as pessoas lá embaixo, né? Lá longe, estavam procurando, tentando entender. Não, era uma coisa mais próxima, né? Aqui o Mateus ele fala a respeito do monte, né, do Senhor. Agora lá em Lucas já fala de uma planície, né? Mas agora você imagina tudo isso acontecendo, né? Então, muitas pessoas querem resolver os seus problemas, né? Receber a cura e libertação. Isso é avivamento. Porque quem vai querer convencer essas pessoas? Quem pode convencer alguma pessoa? É difícil, né? Pode ser muito difícil isso, convencer alguém. Agora, o Espírito Santo, ele tem o poder de persuadir ali no seu íntimo, né? Convencer aquela pessoa lá dentro do seu coração, e isso ter uma convicção tão forte que ela não muda de ideia com o passar do tempo, né? Então, quando o Espírito Santo faz essa obra, o avivamento chega. Agora, por que esses sinais que Jesus está vivenciando aqui não estão acontecendo nos nossos dias, né? O que nós podemos fazer para que esses acontecimentos cheguem até a nós e nós possamos viver esses dias? Então, a primeira coisa é o quê? Orar. Às vezes a gente quer que a nossa família seja salva, a gente quer que os nossos amigos sejam salvos, a gente quer ter muitos discípulos, a gente quer ter muitas pessoas, né, ganhando vidas para Jesus. Isso é uma boa obra, não é ruim, não. Mas a diferença é o caminho para percorrer isso. Então o caminho é o caminho da oração, é o caminho da intercessão. Então quando nós nos santificamos, né, para honrar o nome do Senhor, e nós estamos clamando a Deus, Deus vai estar manifestando a sua graça e vai estar trazendo essas pessoas. Então quando nós falamos, nós não falamos de um indivíduo, uma pessoa só. Nós falamos de uma coletividade, de um grupo, de uma comunidade. Então você imagina uma comunidade que tem uma só linguagem, que é o reino de Deus. Você imagina o poder que essa igreja vai ter?
quando ela fala a mesma língua, quando ela está ali sendo instruída, né, pelo anjo da igreja, evidentemente, né, mas também o Espírito Santo está governando toda a igreja numa só linguagem, e os discípulos de toda a igreja estão ali submissos a todas as ordenanças que existem, por exemplo, no Sermão do Monte. Então você imagina o impacto dentro do reino de Deus, dentro da geografia, dentro dessa cidade que está estabelecida, uma igreja que está cumprindo ali esses requisitos, né, vamos dizer assim. Então o avivamento não é produzido, o avivamento é clamado. Então não tem como a gente criar, inventar, formular o avivamento. Não, o avivamento quem traz é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que derrama sobre a igreja, e os sinais, as curas, as maravilhas, as pessoas sedentas para ouvir a voz de Deus, as pessoas sedentas para entender a palavra. Então tudo isso traz o quê? Traz o poder em si do Senhor sobre nós. Então, amados, nós temos que entender isso, que a oração vai estar trazendo a ação do Espírito Santo. Então, o clamor do povo, da igreja, pode fazer com que Deus faça isso. Isso não é dom de homens, sabe? Não é dom. Preciso ter um dom, uma capacitação do Espírito Santo para orar pedindo isso. Não. Isso qualquer pessoa pode fazer. Isso porque, se isso acontecer, é poder de Deus. Não é glória para homens. Não é glória para os homens que estão se santificando. É glória para Deus. Então, é poder de Deus. Então, isso não é... E se Deus fizer, ele vai ser Deus. E se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Lá em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, fala da história dos jovens que estavam ali falando para o rei Nabucodonosor: se Deus fizer, se Deus tirar a gente da fornalha, ele vai continuar sendo Deus, porque a gente não vai se curvar. Agora, se ele não tirar, nós também vamos continuar servindo a Deus, nós não vamos nos curvar diante das imagens aí que o Senhor fez. Entende? Então, olha só que tremendo que é isso, queridos. Isso é maravilhoso. Então, esse daqui é a ótica de Jesus. Quando Jesus olha para a multidão. Olha quanta informação tem aqui, né? E depois, prosseguindo nesse pequeno versículo, nós vimos o quê? Que Jesus subiu ao monte. Então, ele se distanciou um pouquinho da multidão, a ponto de que as pessoas também, aquela multidão, poderiam ouvir aquilo que ele estava falando. Algumas pessoas, todas ouviram, porque não existia microfonia naquela época, não existia essa tecnologia para poder falar. Então, olha só que interessante. Então, o monte, narrado ali por Lucas, como a gente falou, né, trata de um plano. E Mateus coloca a sua narrativa como um monte. Então, podemos afirmar o quê? Que a região da Galileia, onde que é esse monte, onde que essa multidão estava concentrada, para receber os milagres do Senhor. Isso aqui, olha que tremendo que é isso, queridos. Olha que maravilhoso que é isso. Jesus, ele não estava querendo somente curar as pessoas, expulsar os demônios. Ele estava fazendo o que nessa hora? Ele poderia começar a colocar a mão sobre as pessoas e começar os milagres a acontecer e aquelas pessoas irem embora. Sim ou não? Com certeza. Mas o que ele fez? Ele decidiu fazer o quê? Ele ensinar esse povo. Esse povo precisa caminhar sozinho. Precisa caminhar sozinho, obedecendo a Deus. Entende? Então não é diferente de nós, né? E muitos estudiosos também apontam que quando Jesus sobe naquele monte das oliveiras, o que está acontecendo ali? É uma similaridade, né? Quando Moisés sobe também no Monte Sião. Quando Moisés sobe no Monte Sião, que Moisés está ouvindo a voz de Deus, recebendo lá a instrução, colocando nas pedras, né, que estavam ali, nas tábuas, escrevendo ali todos os mandamentos, e eles estão ali falando isso. Porque o que a gente pensa?
Para quem que Mateus escreveu esse livro? Ele escreveu para os judeus, diferentemente de Marcos. Marcos escreveu para quem? Para os romanos, lembra? E Lucas escreveu para os gentios, né? Teófilos eram dos gentios. E João também, por sua vez, um pouco mais adiante, escreveu também para os judeus cristãos da diáspora, né? Que já era uma região bem grande. Então, olha só, todo esse cenário vai entrando aí nesse mundo fantástico bíblico, né? Então, ele subiu ali, estava ali revelando a palavra. E é tremendo isso, queridos, é maravilhoso. Então, com o lugar do Sermão do Monte que Jesus subiu, de fato a geografia não é evidência, sim o conteúdo do ensino, né? Então, não esquente a cabeça preocupado com mas Lucas está falando que é uma planície, mas Mateus está falando que é um monte. Então, isso é secundário, não se preocupe com isso, tá ok? Se você for defender uma tese, né, numa graduação, numa pós-graduação, aí tudo bem, aí você vai entrar nesse debate. Mas no nosso caso, o nosso interesse aqui é a prática, é a praticar aquilo que Deus tem falado conosco, né? Então vamos lá. Então, para ouvir a voz de Deus, Jesus precisa sempre estar no lugar alto em nossas vidas. O que Jesus fez? Ele subiu no monte. Então, às vezes, Jesus ainda não é prioridade na vida dos crentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Sermão do Monte não é, para os nossos dias hoje, não é um sermão evangelístico. Não, o Sermão do Monte, ele está querendo dizer o quê? Jesus está querendo dizer o quê? Que o crente, o cristão, precisa ter esse caráter. O caráter do cristão está no Sermão do Monte. Então, olha só como que nós estamos aprendendo, né? Eu estou aprendendo muito aqui com esses estudos, não sei você, mas eu estou aprendendo demais. Então, amados, nós vimos que algumas vezes nós nos perturbamos com situações que existem, né? Estão à nossa volta aí e precisamos do quê? Estar no lugar alto, no lugar onde que Jesus está ensinando. Então, a gente precisa tirar a nossa visão aqui periférica e olhar, ter uma visão para o alto, olhar para Jesus. Porque você imagina, se você estiver passando por alguma situação muito difícil, isso vai te bloquear ali emocionalmente. E você vai ficar pensando só nesse problema. Você não vai ficar pensando nas outras coisas. Não, aquele problema que você está vendo, aquela dificuldade vai querer dominar o seu coração. Então a gente tem que parar de olhar na frente, para o horizonte, numa região periférica, e olhar para o alto, aonde Jesus está. Entende? Como Paulo fala na carta de Colossenses, né? Olhar para o alto. Então a prática da vida de oração é uma demonstração que estamos colocando o nosso Senhor Jesus em lugar de destaque, em lugar de prioridade. A fim do quê? De ouvi-lo e entendendo toda a instrução. Quando você ouve com muita atenção o que Deus quer falar com você e depois você compreende todo esse ensinamento que você está ouvindo, você consegue obedecer. Mas se você pular alguma parte disso, você não vai conseguir obedecer. Se você quiser obedecer para depois você entender a Bíblia, né? Tem algumas direções de Deus que às vezes a gente não consegue entender, a gente precisa obedecer. Isso de fato é assim. Mas da grande maioria, o que nós conseguimos? Nós conseguimos olhar para aquela palavra, deixar aquela palavra estar ali ministrando o nosso coração e aquela palavra ocupando todas as partes das nossas emoções, da nossa mente, do nosso espírito, e aí sim nós conseguimos colocar em prática, né? Então, outra coisa aqui que nós vimos também, amados, que ele se assentou. Olha só que interessante que é isso, né? Vamos ler o versículo de novo, inteiro, né? Ao ver as multidões, já explicamos isso, Jesus subiu ao monte, no lugar alto. E agora, ele se assentou. Ele se assentou. Ele se assentou, queridos, significa muita coisa.
Porque ainda que a prática fosse, naquela época, e muitas igrejas fazem isso hoje, se colocavam de pé para poder ler as escrituras em público. Os mestres, por sua vez, naquele tempo, faziam isso, os mestres judeus. E mais respeitados, né, costumavam a sentar-se também para explicar o texto sagrado. Então, alguns mestres já conhecidos, já muito respeitados, eles se assentavam. Então, quando Jesus se assenta, quer dizer o quê? Que vai ter um discurso longo, vai ter uma explicação, uma exposição, uma aula bem comprida. Então, nós não temos imaginação de quanto tempo demorou essa aula, né? A gente não tem como dimensionar isso. Mas você imagina que é um bom tempo, é um tempo bem comprido ali, que ele estava ministrando o coração de cada um. Isso é sensacional, queridos, é sensacional. E quando Jesus, além disso, né, o Senhor Jesus é o nosso mestre. Então aquelas pessoas se assentavam, então Jesus se assentou. Então quando você olha nessa perspectiva de vendo Jesus nesse reconhecimento, nessa honra que ele estava recebendo, e por isso que ele estava se assentando também, né? Cristo estava nesse momento ensinando algo revolucionário. Existiam várias escolas naquela época, queridos. A escola dos fariseus. Valdão, graça e paz, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Então existiam as aulas dos fariseus, existiam as escolas dos saduceus, existiam várias comunidades, várias coisas que aconteciam para explicar o Antigo Testamento propriamente dito, a Torá. E aí o que acontece? Chega Jesus, e Jesus critica veementemente, principalmente os fariseus, né? Critica veementemente eles, por quê? Porque eles estavam explicando, colocando mais julgo sobre as pessoas e por fim não conseguia ter o seu objetivo, né? Que era obedecer. Colocava um jugo maior do que eles puderam carregar. E Jesus aparece em cena, nesse monte, ensinando algo novo. Algo que ninguém tinha explicado. Por exemplo, os 10 mandamentos. Como a gente vai ver no decorrer dessa exposição, né? E era algo novo, era algo que ninguém tinha ouvido ainda. E quando eles começaram a prestar atenção, quando aquela palavra que Jesus estava ensinando começou a entrar no coração, eles viram muita simplicidade e muita profundidade. Simplicidade na sua exposição, na sua comunicação e também profundidade no seu significado. Então eles colocavam, né, tinha muitas outras coisas, né, o Midrash, o Talmud babilônico, existiam muitas coisas que existiam de interpretação na época de Jesus, né, o Talmud, por exemplo, né, Guimerá, já veio uns séculos depois, mas é dessas escolas, é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero que você pegue. As outras escolas que existiam naquela época, e Jesus trouxe algo novo, revolucionário, inédito, para que as pessoas pudessem ouvir, né? E ficaram, obviamente, todos admirados, né? Não reconhecendo esse ensino comum daquela época. Então, o que os fariseus estavam ensinando, por exemplo, era totalmente diferente. Os saduceus, que praticavam as obras dentro do templo, também ensinavam outras coisas. Existiam os essênios, existia outros que a gente aprendeu lá atrás, né? E cada uma tinha uma exposição, né? Tinha também a lei oral. A lei oral era essa, de explicar, né, aquilo que estava sendo dito. Então, amados, quando Jesus se assentou, nós podemos estar dispostos, olha só que interessante isso, a mergulhar nos ensinos do Sermão do Monte, por exemplo, durante essas semanas que vão vir aí. A maior motivação de nós queremos aprender a Bíblia é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós estamos olhando a face de Jesus Cristo. Nós estamos olhando o corpo de Cristo na palavra de Deus, em cada linha. Graça e paz, Valdelei, seja bem-vinda. Então, quando nós olhamos, essa é a maior motivação que nós temos que ter.
é encontrar Jesus. Deve ser a maior motivação de estudar as Escrituras. Então precisamos do quê? De diligência, disciplina e paciência. Conversando com certa pessoa algum tempo atrás, a pessoa queria entender muita coisa da palavra, né? Só que assim, por exemplo, né, vocês que estão desde o início com a gente aprendeu muita coisa, mas foi quase 2 anos. Desde abril do ano passado, faz as contas aí, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí quase um ano e meio aprendendo só sobre o panorama bíblico. Então não tem como você pegar a Bíblia, ler ela e saber tudo isso de uma vez só. Então toda semana nós estávamos aqui, pela graça de Deus. Então isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ter paciência. Imagina um minerador. O minerador está na mina procurando o quê? Os minerais, as pedras preciosas que estavam ali. Então ele vai cavucando, vai peneirando, vai selecionando, vai procurando com muita paciência, né? Por exemplo, aquela pessoa que trabalha no garimpo, né? Ela está lá dentro daquela vala cheia de água e procurando, cavando com muito cuidado, procurando o quê? As pedras preciosas, o ouro, inclusive, né? Está no meio delas. Para quê? Para poder tirar aquilo lá. Só que é um trabalho paciente. Então é isso que muitas pessoas nos nossos dias não têm paciência. Então precisa ter disciplina e paciência, né? Para poder entrar e procurar. Então qual deve ser o nosso empreendimento em buscar e aprender com aquele que se assentou, né? Jesus Cristo, com todo o amor para ensinar os discípulos e a multidão? Tempo e paciência, um espírito dócil, um espírito que esteja ali pronto para aprender. É lógico, queridos, que às vezes você pensa assim, mas eu não tenho tanta paciência assim, às vezes eu sou muito repentino, né, explosivo, acabo falando coisa que não deve, e etc, etc. Mas quando a palavra de Deus vai entrando dentro do seu coração, isso vai sendo transformado, isso vai sendo mudado. Então nós precisamos ter paciência nesse sentido também, para sermos transformados. Amém? E aí nós vemos o último ponto aqui, né, que nós colocamos, que é: e os seus discípulos se aproximaram dele. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz o quê? Ao ver as multidões, lembra lá da explicação, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele viu a multidão, ele não fala que a multidão estava ali apertando ele. Ele subiu num lugar alto nesse sentido, né? Só que os discípulos estavam sempre com ele, sempre presente com Jesus. Então o que eles fizeram? Também se aproximaram dele. Não só os 3 da intimidade nessa hora, mas todos, né? Então, como dito anteriormente, a multidão estava aflita por soluções de problemas, buscando em Deus o alívio das suas aflições. Muitas pessoas vão para a igreja nesse sentido, nós sabemos disso, né? Mas numa dessa, Deus pode fazer uma grande obra ali na vida dela e ela pode se decidir, né, convencida pelo Espírito Santo, a obedecer aquilo que ela tem aprendido. Porém, aqui nessas palavras, por que Mateus está enfatizando que os discípulos se aproximaram dele? Já pensou nisso? Por que ele está falando isso? Lembra lá do início da aula, né? Nós estávamos querendo o quê? Entender qual que é o propósito do autor do texto. Então nós temos o autor do texto, nós temos o texto e nós temos também os seus leitores. Então essa é a sequência dentro da interpretação. E a gente olha para isso daqui, por que ele estava falando? Porque ele era um dos discípulos. Ele foi comissionado pelo próprio Cristo para participar dentro dessa missão apostólica. Ele estava ali perto e foi ele que escreveu tudo aquilo que ele ouviu. Então ele ouviu de Jesus e foi escrevendo, foi registrando essas coisas.
Então você vê que tudo aquilo que nós vamos aprender nesses 3 capítulos do capítulo 5, nós só estamos no primeiro versículo, hein? Olha só. E dentro disso, os apóstolos obedeceram fielmente a esses ensinos. Então, a igreja primitiva obedeceu fielmente esses princípios. E os pais da igreja, né, nos outros séculos subsequentes, também obedeceram fielmente a esses ensinos. Então, resta-nos o quê? Obedecer também da mesma maneira. Entende? Obedecer. É isso que nós precisamos, obedecer. E aí nós temos isso, né, que Mateus era um discípulo, andava diariamente com o mestre, depois de abrir mão da sua vida pessoal. Ele abandonou tudo para poder seguir a Jesus, sentindo-se vocacionado, né, para essa missão. A diferença entre a multidão e os discípulos é muito clara nas Escrituras. Se você olhar, se você ler, se você estudar, você vai encontrar muitas coisas. Só que o que acontece? O que nós precisamos entender? Entender que o custo do discipulado é alto. O discipulado não é coisa barata. Não é coisa assim sem valor. Não é coisa assim que você vai estar ali comprando a qualquer preço e vendendo por mixaria. Não. O discipulado tem um custo e esse custo é muito alto. Nós precisamos valorizar isso. Eu não estou falando de discipulado também no sentido de você estar junto do seu líder, do seu discipulador, do seu mentor, do seu pastor. Não é só nesse sentido. Esse sentido é muito importante, porque principalmente para o novo convertido, ele vai ter uma segurança de quem vai estar instruindo ele na palavra de Deus. Essa é a função do discipulador. Esse é o ponto. Agora, o que eu quero dizer aqui é que essa multidão é diferente dos discípulos, né? Porque os discípulos, eles vão estar juntos, né? Pagando todo o preço, disposto a pagar qualquer preço. E olha só, quando a multidão estava lá na crucificação, eles estavam ali espantados, né? Vendo aquela cena, aquele episódio, aquela notícia que estava acontecendo ali em Israel. Agora os discípulos estavam lá junto de Jesus, não como espectadores, né? Mas como discípulos de verdade. Então esses não entendem, né? A multidão não entende o custo do discipulado. Estão fadados, né, a viver à margem daquilo que Deus preparou para eles. Estão fadados ao quê? A receber aquilo que eles têm ali para suprir a sua necessidade, o pão e a água. Eles tendo o pão e a água, está muito bem a vida que segue. Agora o discípulo de Jesus Cristo, ele não desiste. Ele está sempre sendo animado pelo próprio Senhor, né? Então o tempo vai demonstrar quem é discípulo e quem é multidão. A multidão vai embora. Eu não estou falando de ir embora da igreja, não estou falando nada disso. Esquece essa parte. Eu estou falando de abandonar a fé, a certeza em Jesus Cristo. Mudar de igreja pode ser uma opção de qualquer pessoa. Mas eu estou falando de abandonar a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso é procedimento da multidão. Não é procedimento de discípulo. Discípulo, ele vai ser fiel. Então a multidão está esperando o quê? Receber aquilo de proveito, a sua recompensa. E receber esse benefício aqui na terra. O discípulo, por sua vez, irão permanecer ao lado de Cristo. Até a ressurreição, no caso aqui dos discípulos, né? Que nós temos aqui os 12 apóstolos e também os outros 500 que Jesus apareceu e os 120 que estavam orando pelo Pentecostes lá no começo de Atos. Então essas pessoas estavam esperando o quê? A ressurreição. E hoje, para os nossos dias, nós vamos esperar o quê? A segunda vinda de Jesus. Então essa segunda vinda é que vai vir para poder estar o quê?
trazendo essa manifestação de amor, essa manifestação da salvação. A herança dos santos. A herança dos santos é o quê? Essa herança que nós recebemos com Cristo da salvação eterna. Então é esse o nosso alvo, é esse o nosso ponto de vista. Então hoje somos discípulos aguardando a segunda vinda do vitorioso Cordeiro de Deus. Ele que venceu a morte. Aleluia! Louvado seja Deus, hein? Glória a Deus. E olha só que nós estamos só no primeiro versículo, hein? No primeiro versículo de tudo isso. Aquele que quer viver aprendendo com o Mestre Jesus precisa colocar o Mestre Jesus em prioridade. Ouça isso, queridos. Vamos praticar essa semana isso. Sabe, chegou, acabou a teoria. Vamos daqui para frente praticar. Colocar Jesus de fato e de verdade em primeiro lugar na nossa vida. Como que nós podemos fazer isso na prática? Nós podemos fazer isso orando em primeiro lugar no nosso dia. Como o John Wesley fazia, né? Quando ele se levantava às 4 horas da manhã e orava até às 8 da manhã, 4 horas orando, John Wesley no século 18, né? Falha a memória, lá na Inglaterra, ele estava fazendo o quê? Quando ele se ajoelhava no seu lugar de oração, ele estava prestando uma continência ao Senhor Jesus, falando qual que é a nossa missão hoje, Senhor. Entende? Então, olha só que maravilhoso que é isso. Isso é fantástico, sensacional. Então, quando nós saímos da teoria, chega de teoria, gente. Chega de teoria, chega de mecanismo, é só saber a palavra, começando por mim, né? Vamos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou desde o começo da nossa vida. Nós somos crentes em Jesus. Você está ouvindo essa palavra hoje, você está assistindo esse vídeo por essa hora, por quê? Porque você é crente, você sabe do assunto, você está querendo aprender mais a respeito desses ensinamentos de Jesus. Então, com isso, nós precisamos colocar Jesus como prioridade e receber com um coração paciente e um espírito dócil toda a instrução do Senhor. Tudo aquilo que ele vai começar a falar, hein? Depois de ouvir o ensino, é hora de praticá-lo. Porque quando a gente ouve, aquela palavra vai passando por uma compreensão, um entendimento, a iluminação do Espírito Santo dentro do nosso coração, e aí sim nós conseguimos obedecer. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Existe esperança para casamentos destruídos, existe esperança para negócios financeiros falidos. Tudo isso existe esperança, por quê? Quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Quando isso acontecer, todas estas coisas, como nós vamos aprender, né, no capítulo 6, vai estar falando disso. Amém, queridos? Olha só. Então nós vemos aí. Então ele passou a ensinar-nos no versículo 2. E Jesus disse, mas isso é para a próxima aula, né? Não agora. Jesus disse, o que ele vai dizer, essas bem-aventuranças, nós vamos explicar tudo nas próximas semanas, se assim Deus permitir. Amém, amados? Então, depois de ouvir o ensino, é hora de praticá-lo, vivendo aquilo que Jesus preparou para nós. Então, seja bem-vindo ao lugar alto. Seja bem-vindo. Coloque Jesus no lugar alto na sua vida. Coloque Jesus como prioridade na sua vida. Ele é o seu Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E Ele precisa ser colocado em primeiro lugar. Não adianta, a partir de hoje, a partir de amanhã cedo, você sempre coloque o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Você está esperando que a sua vida mude?
Todos nós, né, queremos melhorias, queremos conhecer mais da palavra, queremos prosperar em vários aspectos, queremos novos relacionamentos, queremos muitas coisas. Mas o que o Senhor é nesse escalonamento aí de prioridades? Quando você vai reformar uma casa, por exemplo, você vai colocar a prioridade. O móvel que você vai trocar, o eletrodoméstico que você vai trocar, você tem que fazer uma lista e falar qual que é a prioridade, o que realmente eu estou precisando fazer aqui. Então, quando nós temos uma lista dessa de desejos, que não queremos dizer que esses desejos não têm valor. É bom, é saudável, não é pecado, né, ter esses tipos de desejo, né, de uma vida normal, uma vida sadia. Mas o que eu quero dizer é o quê? Que lugar dessa lista Jesus está? Às vezes Jesus está no segundo lugar, no terceiro, no quarto. Nós precisamos colocar ele no topo, entendeu? No lugar alto. Jesus precisa estar na nossa vida, na minha vida e na sua vida, assentado no lugar alto, no monte, para poder nos ensinar. Nós temos que ser esses discípulos como Mateus, sentar aos pés de Jesus e ficar ali ouvindo tudo aquilo que ele quer ensinar para nós. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Estou muito feliz com o start, né? Isso só foi o comecinho. Tem muita coisa. Semana que vem nós vamos começar a série das bem-aventuranças, né? Da felicidade que existe dentro do reino de Deus. Então, existem outros versículos que nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender a partir do versículo 3 até o versículo 11 ou 12, né? Dependendo ali do nosso tempo, porque nós não estamos com pressa, né? Nós vamos passar aqui versículo por versículo. Não sei se nós vamos conseguir falar sobre todos, mas vamos caminhar nessa direção. Essa vai ser a direção. Cada bem-aventurança eu oro a Deus para que isso transforme a minha vida. Eu preciso disso, eu não sei você. Mas se você está aqui assistindo, eu acredito que você também vai precisar disso. Amém? Eu estou muito feliz com esse estudo, estou muito feliz com o feedback de vocês, né? Que vocês estão sempre aí, prontos para ouvir, né? Tardios em irar-se. Deus é que faz essas coisas, queridos. Deus é que faz. Mas tem muito ensinamento. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que esteve aí todas essas semanas, né? E mais uma vez hoje conosco. Louvado seja Deus. Vamos orar, né? Se você tem um pedido de oração, coloque aí que nós vamos orar. Orar pela vida da dona Ana, né? Minha sogra, que ela melhore o tempo mais rápido possível. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Ô meu Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocar o Senhor na prioridade. Colocar no Senhor no lugar alto. Nós precisamos, ó Deus, disso. Nós precisamos de uma vida contínua e saudável de oração. Nós precisamos, ó Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar. Não a nossa vontade, não as nossas decisões, mas primeiro ouvir, ó Deus, o teu ensinamento. E a partir disso, Deus, que o Senhor possa colocar, ó Deus amado, a tua direção. Nós possamos pegar esse sermão do monte, vivê-lo de uma forma, Deus, viva, uma forma ardente, Deus, uma forma obediente, transformadora na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nos ajuda com isso, meu Deus. E também, Pai, nós oramos pela vida da dona Ana, que toda a enfermidade, todo o mal-estar, Senhor Deus, seja removido da vida dela, na autoridade do nome de Jesus. Oramos, Senhor Deus, para que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar ao redor da casa dela. Também, Senhor Deus, na vida do Antônio, Senhor Deus, e toda a sua família, nesse momento de luto, Pai, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre essas pessoas, sobre a Gisele, meu Deus. Pai amado, que o Senhor faça a tua vontade soberana. Deus,
que nós possamos glorificar o Teu nome em tudo que o Senhor fizer sobre essas pessoas, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Muito feliz com esse início do estudo aí, tem muita informação agora, né, para que você possa meditar. Esse primeiro versículo é só meditação. Você vai meditar, você vai ruminar tudo aquilo que você ouviu, vai estar ali deixando o seu coração digerir todas essas informações e colocando em prática. Então é isso que nós precisamos todos os dias, colocar Jesus como prioridade da nossa vida. A Clenira, Rogerinho, louvado seja Deus. Feliz por cada um de vocês. Louvado seja Deus. Um beijo no coração. Graça e paz. E até a próxima. Lembrando que nós temos aí no sábado o relógio de oração. Se você ainda não deu seu nome, coloque o seu nome lá no relógio de oração. Tem um tempo. Coloque Jesus em prioridade na sua vida no relógio de oração. Comece demonstrando isso. Isso é fantástico, isso é sensacional. E também no domingo nós temos um culto especial à noite de aniversário da igreja. Vai ser um tempo poderoso. O apóstolo Isaac de Jaú vai estar conosco e espero te ver lá, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, o conforto e a consolidação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz.